Sejam todos muito bem-vindos para a primeira aula sobre escala maior natural. Vamos lá. Por onde começamos? Todos os assuntos que nós vamos falar hoje estão no livro, tá? Alguns assuntos envolvendo percepção, algumas estratégias de metodologia envolvendo percepção, algumas diquinhas extras talvez não estejam, porque o livro ele é muito voltado para explicação teórica de início, mas depois para o campo bem prático da coisa. Então não se assustem se algumas coisas não estiverem no livro, mas vai estar aqui nas aulas que são complemento do livro para vocês, tá? Então vamos lá, vou começar compartilhando a tela do livro. Esse livro, lembrando, tá? Vocês todos já receberam esse livro. Vocês já receberam esse livro aqui, vocês vão receber no final dessa mentoria, não dessa em específico, no final desse mês temático, vocês vão receber alguns conteúdos complementares, tipo diversos backing tracks para vocês estudarem, vai ter um material muito, muito legal que eu vou passar para vocês, sobre músicas para se usar como referência na hora de aprender os intervalos da escala. Então, se você quer aprender um determinado intervalo da escala, você escuta aquela música e ela vai te lembrar tal intervalo. Então você vai conseguir associar bem, sonoramente, você vai entender qual que é a diferença entre uma segunda maior, entre uma quinta justa, uma sétima menor. A ideia é que vocês estejam não craques e tenham um ouvido absoluto e identifiquem de primeira todos os intervalos. A ideia não é essa, mas é introduzir vocês a esse campo que às vezes parece muito desconhecido. Então, só de vocês entrarem nesse mundo e darem o primeiro passo, já vai ser, enfim, interessantíssimo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tópico que eu havia mencionado que nós íamos falar hoje, sobre o que é uma escala maior natural e sua importância no campo da teoria, prática, técnica e percepção. Assim, já dei essa introdução na última aula, mas basicamente a escala, o termo escala, a gente pode interpretar como um conjunto de notas, tá certo? Só que não são um conjunto de notas aleatórias. Um conjunto de notas, uma sequência de notas que possui uma ordem, tá? E uma estrutura intervalar que determina quais serão essas notas, ok? Nessa altura do campeonato, imagino que boa parte de vocês já tenham visto aquela ideia do tom-tom, semitom, tom-tom-tom, semitom, certo? Essa ideia é, enfim, clássica, todo mundo conhece, inclusive, só um segundo. É isso. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Já iniciamos aqui, mas boa noite, tá? Bom, então aquela ideia do tom-tom, semitom, tom-tom-tom, semitom, isso é a estrutura, é o esqueleto, é o que faz a escala ser aquela escala. E é o que garante que, independente da nota que a gente escolha, do tom que a gente escolha, sempre aquela escala vai ter aquele esqueleto, tá bom? Então, o sistema intervalar ele é aplicado em 7 notinhas, tá? Essa é uma escala heptatônica. Existem outras escalas que por aí, tipo a pentatônica, que tem só 5 notas. Essa aqui é uma heptatônica muito comum, muito utilizada em N situações que eu já falo a respeito. Então, o sistema intervalar é esse que vocês estão vendo em laranja. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Certo? Nessa altura também do campeonato, preciso dizer que esse não é um assunto nível 0. Vocês já precisam ter algum conhecimento básico. O que é tom, o que é semitom, quais são o nome das 7 notas naturais. Então, se você ainda está com muita dificuldade com isso, presta atenção na aula, vê se alguns insights vão pegar vocês, mas caso contrário, fica tranquilo, depois revisita alguns tópicos no particular, tira algumas dúvidas nas aulas particulares, manda mensagem no grupo, enfim, não fique desesperados, beleza? Teremos mais um mês para falar sobre o assunto, é muita oportunidade, então fiquem tranquilos, certo? Então, assim, o que isso aqui garante para a gente? Que a estrutura da escala vai ser a mesma. E onde é que isso é interessante? Porque se a estrutura é a mesma, a sonoridade é a mesma.
o sabor, entre aspas, é o mesmo. Então, quando nós falamos de escala maior natural, nós podemos falar sobre a escala de Dó maior natural, Mi maior natural, Sol, Lá bemol, Ré sustenido, o que quer que seja. Mas a estrutura, a base fica sempre a mesma. O sabor fica sempre o mesmo. Então, se a gente estiver tocando uma música que está em Mi e usarmos a escala de Mi maior natural, a gente garante que vamos estar dentro do jogo, a gente vai estar falando o mesmo idioma. E essa estrutura que vocês estão vendo é o que permite a gente se colocar dentro dessas situações. Porque quem compôs as músicas que a gente usa, esse sistema de improvisação, boa parte das vezes utiliza da escala maior natural. Lembrando sempre, tá, que música é um fenômeno cultural muito amplo. Então é difícil eu falar que tudo e todos os sistemas musicais funcionam do mesmo jeito e trabalham da mesma forma e abrangem as mesmas ideias e permitem uso das mesmas ferramentas. É muito difícil, sabe? Eu não estou nem falando de outras culturas, como, por exemplo, o povo oriental, né? O povo indígena, que possuem outras atribuições musicais, outras estruturas. Estou falando aqui de até estilos. Se você for ver, por exemplo, um estilo regional, como o baião. O baião usa escala maior natural? Pô, de uma forma meio adaptada, você pode usar a escala maior natural. Mas se for para fazer bonitinho, você não usa. É tipo, eu posso martelar esse prego na parede usando uma pedra? Pô, você pode, mas se tiver um martelo, é melhor, entendeu? Então, vocês vão começar a entender um pouquinho mais para frente que a escala maior natural é uma excelente ferramenta, é muito ampla, dá para funcionar em situações. Mas, claro, que ela não abrange 100% dos casos. Então, se mais para frente vocês forem pegar um repertório e encontrarem algum sistema meio esquisitinho, a culpa não é minha, tá? Estou ensinando algo que funciona pra caramba. Ok? Dito isso, o sistema de intervalos é esse aqui. Já falei da importância da escala para o cenário do campo da teoria, do campo da prática, no campo da percepção também, porque se é uma escala utilizada na maior parte das músicas, estou sendo meio sensacionalista falar na maior parte das músicas, né? Mas tudo bem, não me importa. Se é um sistema muito usado na maior parte das músicas, significa que vocês já têm esse sonzinho no ouvido de vocês, tá? Então, na hora de praticar, na hora de compor, vocês talvez não saibam como, mas já está aqui dentro de vocês a escala maior. Vocês só precisam aprender a colocar essa informação que está na cabeça e jogar para a mão, certo? Quantos de vocês estavam em uma prática, em um exercício prático, e de alguma forma compuseram, tocaram, tiveram uma ideia, alguma coisa surgiu sem vocês conseguirem explicar? Eu toquei isso aqui, eu não sei porquê, mas parece errado. Pô, eu fiz isso daqui, eu corrigi, parece que está mais certo. Vocês, talvez sem muita instrução, conseguem ainda assim sentir o que é certo e o que é errado. Você não precisa ser, uma analogia que eu sempre gosto de fazer, você não precisa ser um cozinheiro para comer uma comida e ter uma opinião de que ela não está tão boa, ou de que ela está ruim, por exemplo. Assim como na música, vocês não precisam ser músicos para tocar uma música, para escutar uma música e saber que ela não está boa. Então vocês não são a folha em branco. Boa parte disso que eu estou ensinando para vocês, vocês já têm no ouvido de vocês, consolidado e repetido centenas e centenas e milhares de vezes nas músicas que vocês escutam. Então o que a gente vai fazer é descobrir um pouco disso que está já no ouvido de vocês. Alguns aqui menos, né? Alguns de vocês aqui escutam músicas que não usam tanto isso, né? Não vou citar nome, mas quem sabe, sabe. Não que seja, né, um crime, né? Como se eu precisasse esconder a identidade da pessoa. Mas é importante lembrar disso. Isso aqui vai funcionar para a maior parte das pessoas, na maior parte das vezes, mas tem as suas exceções. Certo? Seguindo. Então, esse aqui é o sistema de intervalo seguindo nota por nota, tá? Então, se a gente for ver qual que é a distância entre Dó
e Ré, a gente vai encontrar a distância de um tom. Entre Ré e Mi, de um tom. Entre Mi e Fá, de um semitom. Seguindo isso daqui, a gente percebe que essa estrutura embaixo encaixa perfeitamente nas notas de cima. Então tá tudo certo. A gente acabou de descobrir aqui a escala de Dó maior natural. Começamos com a nota Dó, fomos medindo as distâncias de tom, tom, semitom, fomos fazendo esse cálculo de nota por nota, e a gente viu que as notas da escala maior natural, começando por Dó, são exatamente essas daqui. Tá certo? A gente vai ver mais para frente que se a gente começar em Mi, se a gente começar em Ré, se a gente começar em Sol, essa contagem aqui, não vão dar todas as notas naturais. Vamos ter que fazer algumas pequenas alterações. O tal do sustenido, o tal do bemol, a gente vai ter que corrigir uma ou outra notinha para encaixar nesse padrão. Beleza? Certo. Então, essa é a estrutura nota por nota. Intervalos da escala. Quando a gente monta uma escala, nós também encontramos um padrão de intervalos que é medido de nota a nota, mas também de nota sempre usando a tônica como referência. Por exemplo, se a gente vê aqui, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que eu estou fazendo? Eu estou vendo um intervalo entre Dó e Ré, depois Ré e Mi, depois Mi e Fá. Eu estou indo nota por nota encontrando o intervalo. Já aqui, o que eu estou fazendo é pensando a distância entre Dó, que é a tônica, que é a primeira nota mais importante, e todas as outras. Então, qual que é a distância entre Dó e Ré? Dó e Mi, Dó e Fá. Ou, usando outros termos, a distância entre a tônica e a segunda nota, a tônica e a terceira nota. Então, essa é uma outra visão que nós temos, um outro sistema de padrões de intervalos, uma outra estrutura que a gente pode olhar e pensar, ok, a escala maior natural sempre vai ter essa estrutura, tá? Da mesma forma que quando a gente vai montar uma escala e a gente olha para os intervalos dela, gera esse padrão aqui, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Quando a gente olha para a escala e vê dessa forma, sempre comparando as notas com a tônica, a gente encontra esse padrão aqui. Segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Beleza? Não sei se eu estou falando muito tarde, mas acho que já é para vocês saberem o que é um intervalo musical, né? Então, quem tiver inseguro aí, né, comecei a falar de intervalo, já sacou o celular na mão, começou a olhar para a TV que está passando um joguinho, né? Já sabe, né? Você está moscando e não era para estar moscando, não. Tem gente que começou faz pouco tempo, então tudo bem, claro. E tem gente aqui que eu espero que esteja entendendo, viu, gente? Tá certo? Então é isso. Bom, dito essa parte importantíssima dos intervalos, nós já vimos a escala de Dó maior, que vocês acabaram de ver, então, subindo aqui para cima, ó, escala de Dó maior natural, essa daqui. Quando vocês tocam, por exemplo, vocês chegam no piano, tá? Alguns de vocês, eu não sei se todos têm a oportunidade para tocar um piano em algum momento, mas vocês percebem que um piano é várias teclas brancas e algumas teclinhas pretas no meio, certo? As teclas brancas são as que compõem as notas naturais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, são vários ciclos de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Se você toca todas as notas assim livremente, do jeito que você quiser, você está improvisando usando uma escala de Dó maior natural. Todas as notas do teclado, todas as teclas brancas do teclado, você está improvisando na escala de Dó maior natural. Certo? Então, quem um dia tiver um piano por perto, tiver essa oportunidade, experimenta fazer esse teste. Né? Experimenta fazer isso. Para quem é violonista, para quem é guitarrista, baixista, ukulelista, eu não sei como é que é quem executa músicas no ukulele. Ukulelista, acho que é isso. Já é diferente, porque é um sistema de distribuição de notas diferente. Mais enjoado, né? Não é tão lúdico. Teclas brancas, tanana, teclas pretas, não, casa, corda, acorde ferrujada, a casa tá suja com suor, e aí, putz, esse violão tem a cor branca, e aí, ou esse aqui tem a cor preta, então não é tão didático assim, você precisa
se inclinar no sistema do instrumento para entender aqui, ok, eu deixo aqui e vem uma outra nota. Você precisa ter um pouquinho de boa vontade para entender. Já no piano é muito claro, muito nítido, é muito aberto assim para entender, tá bom? Até aqui, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Apesar de eu ter falado que é uma aula que não é nível 0 e vocês já deveriam saber algumas coisas, se você tiver alguma dúvida do nível 0, enfim, fica à vontade, pode perguntar, tá, gente? Eu respondo, tá? Vou fazer 1 minuto de silêncio aqui para ver se alguém fica intimidado e pergunta alguma coisa. Pedrão, só recapitulando aí. Monstro. Então é a escala maior natural, é o conjunto dessas notas dessa escala que formam um acorde, né? A gente pode gerar, através da escala, a gente pode gerar acordes, entendeu? Porque a diferença de escala e acorde, tá? É a forma com que a gente executa as notas. Então, por exemplo, tá vendo aqui essas notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se eu tocar uma de cada vez, dó, mi, sol, uma depois da outra, eu vou estar tocando notas da escala de dó maior. Agora, se eu pegar essas 3 notas que eu acabei de mencionar, dó, mi e sol, e tocar ao mesmo tempo, juntar elas e tocar ao mesmo tempo, eu vou estar tocando um acorde de dó. Então, assim, a diferença de escala para acorde está muito nisso também. É a execução. Quando a gente toca de uma vez as coisas, elas soam harmônicas, elas soam como um acorde. Agora, quando a gente toca uma de cada vez, que é o caso de uma escala, a gente não necessariamente está tocando um acorde, entendeu? Mas sim, futuramente a gente vai ver em campo harmônico, né, como que a gente pega uma escala e transforma num acorde. O assunto mora mais ou menos por aí, no campo harmônico. Certo? É isso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então, pode levantar a mão se alguém quiser depois aí. Seguimos. Prática. Vamos para a prática. Vamos tocar. Toda escala, agora a gente está falando de guitarra e violão, tá? Os desenhos que vocês vão ver são guitarra e violão. Se você toca ukulele, toca baixo, toca piano, fagote, xilofone, canta, campainha, bateria, esses desenhos vão significar nada para vocês. Para quem é baixista, até faz um pouco, mas assim, estamos falando desses instrumentos em especial, tá? Então, só para mostrar para vocês, agora no campo prático da coisa. Uma questão muito importante para quem toca violão e guitarra é que o instrumento, apesar de não ser tão lúdico e belo que nem o piano, e erudito, né? Eu tenho 10 dedos e toco lindamente notas e acordes e músicas belas. Apesar do piano ser, né, socialmente falando, mais bonito, por exemplo, vamos supor que você seja um adolescente, né, um rapaz, e aí você vai falar para sua tia, aquela tia distante, que você toca um instrumento musical, ou você está flertando com alguém, e aí você vai falar, pô, eu toco um instrumento, né? Que instrumento é? E você vai falar, pô, toco um piano. Nossa, que chique, né? Que bonito. Agora, o que você toca? Eu toco violão. Já vem a ideia, né? De um Legião Urbana. É automático. É automático. Apesar dos pesares, o violão tem muitas vantagens. A gente precisa fazer uma limonada com o limão que nós temos. E um conceito muito importante do violão e da guitarra é a forma simétrica de alguns sistemas. A gente consegue identificar e encontrar padrões. E esses padrões a gente, quando vai aprender algum tema na música, acorde, escala, qualquer coisa, arpejo, a gente interpreta esses padrões como desenhos. Por que desenhos? Porque às vezes, pensa que o mesmo movimento que você faz na corda 6, se você fizer o mesmo movimento na corda 15, você acessa um intervalo igual, você acessa um movimento igual. Se você está apertando uma casa, salta uma e aperta a outra, esse mesmo movimento gera um intervalo, que esse intervalo se repete se você faz em outro lugar. Então, muitos tópicos
da teoria musical, quando são aplicados no violão e na guitarra, a gente usufrui de desenhos e de imagens e de geometria para conseguir entender de forma mais simples, e não ficar pensando como dezenas de unidades de notas separadas, coisas sem nenhum tipo de junção, sabe? Né? Então a gente tenta interpretar como desenhos. E aí nascem os shapes, os clássicos shapes. Então, por exemplo, tá? Aqui no lado esquerdo, onde eu circulei, está escrito escala de dó maior natural. O que é isso? Está aqui a representação do braço do violão, é um desenho do braço do violão e da guitarra. O violão e a guitarra têm o mesmo desenho, as mesmas notas, as mesmas dimensões, é a mesma coisa, tá? É como se você deitasse no seu colo o braço do violão e estivesse vendo de cima, tá? Então, essas linhas que vocês estão vendo, essas linhas na horizontal são as cordas, e as linhas na vertical são os trastes, aqueles ferrinhos que dividem as casas. O que está acontecendo aqui é que eu fiz uma representação, não foi eu que inventei, tá? Eu tenho um desenho de, se você tocar a escala de dó maior natural, começando da última corda, aquela mais grave lá em cima, indo nota por nota, até chegar na nota mais aguda da escala de dó maior, você forma esse desenho aqui. Porque olha que loucura, essa notinha aqui, que está na terceira casa, tem até um número 3 aqui embaixo para vocês se identificarem, ó, que é a terceira casa. Na corda 6, terceira casa, tem aqui a nota Sol. A próxima nota, que está na quinta casa, na mesma corda, é a nota Lá. A próxima nota é a Si. Eu estou fazendo essa leitura como se fosse eu vou subindo, né? Vou fazendo a leitura vertical e vou subindo. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu vou fazendo um ciclo, né, quase de várias oitavas. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona na prática, na minha mão. Então vamos prestar atenção e vamos abrir os ouvidos, certo? Vocês vão conseguir perceber melhor como é que funciona o som que que possui essa escalinha. Então vamos lá. Vou jogar aqui um zoom na minha mão. Certo. Vou pedir para que vocês deem um joinha. Todos estão escutando a guitarra? Beleza. Então, reparem só. Quando eu começo na primeira notinha, que no caso é essa daqui, ó. Essa notinha que meu mouse está em cima. É essa nota aqui, ó. Terceira casa, corda 6. Quando eu toco ela, nota Sol. A próxima nota, seguindo a ordem diatônica das notas naturais, Sol, Lá, Si, Do, Ré, essa daqui, que é a nota Lá. A próxima nota é a nota Si, que é essa daqui. E aí eu sigo. Se for para eu interpretar esse desenho inteiro, começando da primeira nota indo até o final, eu vou ter esse desenho, essa prática aqui, ó. O que eu acabei de fazer? Eu toquei uma escalinha de Dó maior. Então, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Por que tem tanta nota? Sendo que se você sobe lá, aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Por que eu tô tocando? Por que eu tô começando em Sol e não começando em Dó? Porque a real é que começar em Dó, gente, só é importante quando a gente vai pensar em formar as notas de uma escala, tá bom? Quando a gente vai começar a pensar, a primeira ideia, a primeira concepção da escala, a gente começa pela tônica. Mas a real é que quando eu for criar qualquer melodia, qualquer música, eu não preciso começar em Dó. A gente começa em Dó só a fins didáticos, mas no campo prático da coisa, a gente começa onde a gente quiser. E aqui no Shapes, essa notinha que vocês estão vendo, essa aqui, né? A nota Sol é a nota mais grave possível dentro dessa região, porque é muito comum nós, guitarristas e violonistas, a gente divide o braço em regiões, para ficar mais fácil da gente aprender. Então a gente começa aprendendo essa primeira região aqui, ó.
Depois a próxima região é essa, a segunda. Depois tem a terceira, a quarta, a quinta, e depois a partir daqui é só repetição, né? Então, a gente quebra o braço em várias regiões. Então, normalmente, isso é uma coisa que a gente vai fazer na mentoria, a gente vai dividir para que vocês comecem aprendendo escala na primeira região, na região mais fácil que tem, na mais simples, para vocês já começarem a pegar. Então, todos aqui entenderam que o que eu estou fazendo aqui é, em vez de anotar com outras notações, partitura, tablatura, eu fiz uma bolinha em cada casinha, em cada notinha que eu apertei, certo? Então, sol, lá, si, do, ré, ok? O que acontece é que o desenho, ele dá uma simetria, porque se eu repetir esse mesmo desenho, só que mais para frente, o mesmo desenho, o mesmo padrão de digitação, se eu repetir exatamente o mesmo desenho, só que mais para frente, eu acesso uma escala maior natural em outra região. Porque se eu estou em dó aqui, ó, essa escala que eu acabei de tocar é a escala de dó maior, tá? A escala de dó. Se eu quiser montar a escala de ré maior, é só lembrar, pô, a nota ré é um tom acima de dó, né? O violão e a guitarra funciona com um sistema muito parecido. Se eu estiver tocando, por exemplo, dó aqui, se eu quiser tocar ré, é só eu manter o desenho e toco aqui, ó, ré. E para a escala é a mesma coisa. Se aqui é a escala de dó, se eu começar esse desenho 2 casas para frente, eu estou acessando a escala de ré maior natural. Se eu fizer mais 2 casas para frente, a escala de mi maior natural. Percebem o movimento da minha mão, como ele é idêntico o tempo inteiro? Ó, aqui é a escala de fá maior natural. A escala de sol. Então, o violão e a guitarra possuem uma simetria nos sistemas do que a gente faz. E isso vai ser benéfico para tudo que vocês forem fazer. Para escala, para acordes. Isso vai fazer com que vocês evitem ficar decorando 1 milhão de desenhos e fiquem tendo que pensar em toda a complexidade das notas, porque o piano ele é linear. É muito fácil pensar nas notinhas da escala no piano, mas o violão e a guitarra não são. Então vocês precisam fazer usufruto desse tipo de técnica, que é decorar desenhos que vocês só pegam e movimentam ao longo do braço. Se eu tenho aqui, vocês vão lembrar do sistema Caged, né? Aqui, ó, o acorde de Lá. Se eu pego isso aqui e jogo para frente, eu tenho a nota Si, o acorde de Si. Uma casa para frente, porque é um semitom à frente, né? A escala, o acorde de Dó, o acorde de Ré. Então, se vocês lembrarem do sistema Caged, é a mesma coisa. Um desenho movido pelo braço inteiro, a gente mantém o tipo do acorde, mas o tom do acorde modifica. Então, se eu estou aqui em Dó, eu venho aqui para Ré, Mi, Fá, e assim por diante. Os mesmos shapes, diferentes tons. Certo? Manda bala, Marina, diga. Ô Pedro, por exemplo, assim, né? O shape 1, ele se refere a quando a tônica tá na corda Lá, né? Por exemplo, se caso eu quiser achar um tom que esteja na corda Mizão, por exemplo, aí seria um outro shape, certo? Certo, isso é um ponto, foi uma dúvida muito boa que você levantou. Se vocês separarem nos desenhos que vocês estão vendo aqui, tem uma bolinha laranja. As bolinhas brancas são as notas da escala. A bolinha laranja é a tônica. Quer dizer que, para vocês entenderem e se localizarem melhor, se vocês quiserem montar a escala de Ré maior, o que vocês vão ter que fazer é olhar para essa bolinha laranja no desenho e jogar ela para o lado, para a direita, para a esquerda, e encontrar no braço a nota do tom que você quer. Então, aqui está a nota Dó. Então, se você toca o desenho aqui, ao redor dessas notinhas, você está tocando a escala de Dó maior. Se você pega essas notinhas e joga para cá, você tem as notas de Ré. Então, ao redor, você vai ter o desenho de Ré. Então, é importante você ter essa ideia, que a Marina acabou perguntando, que é, para eu encontrar diferentes tons ao longo do braço, né? Conseguir pegar o mesmo desenho e encontrar diferentes tons, como é que eu faço? Bom,
Primeiro você precisa entender como é que é o sistema do violão e da guitarra, que é esse sistema cromático. A cada casa que você vai para frente é um semitom. Então você precisa saber quais são as notas naturais, quais são as notas cromáticas. Isso já precisa ser um assunto vencido, tá? Não pode ser um desafio, porque senão distancia muito você do assunto que a gente está e aí perde a eficiência, porque você vai ter que pensar muito em muitas coisas para conseguir tocar e para conseguir entender, tá bom? Mas não significa que a aula não é para você. Fica aí, normal, vamos seguir, a gente vai falando sobre o assunto, uma hora vai entrando. Mas é isso. Então, sim, viu, Marina? Respondendo agora com mais objetividade, sim. Tem desenhos que a gente vai ver, né? Que no total são 5 shapes. Tem shapes que a tônica, que é essa bolinha laranja, está na quinta corda. Tem shapes que está na sexta, tem shapes que está na quarta. Depende, cada desenho você vai ter um recurso, você vai ter uma ideia que você vai ter que olhar para você saber como vai trabalhar. Mas no final, gente, é só vocês lembrarem das notas cromáticas, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si. É só lembrar dessa sequenciazinha. E quando vocês quiserem pular de uma nota para outra, é só vocês perguntar, bom, eu tenho que saltar uma notinha, 2, 3, o que eu preciso fazer? E aí, bom, tem que saltar 3, é só saltar 3 casas que vocês chegam no tom que vocês querem. Então, a ideia é mais ou menos por aqui. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida ou não? Estamos indo. Doideira, né? Tem coisa. Vamos lá, desiste não. Então a gente já viu aqui como é que funciona o primeiro shape, é esse primeiro desenho aqui, ó. Eu já mostrei para vocês que eu acabei de tocar, mas mostrando esse primeiro desenho que vocês vão encontrar, que vocês podem usufruir para tocar qualquer tom, só que vocês vão ter que movimentar esse desenho para um lado para o outro, tá bom? Então isso aí eu já disse. Uma coisa legal eu coloco no livro é uma tétrade, ou seja, um acorde de referência, tá? O que é esse acorde de referência? Dentro dessa escalinha tem um acorde que está ali dentro formado, que você pode lembrar dele, porque esse acorde aqui é um acorde do sistema Caged. Então, para cada desenho que vocês decorarem da escala, tem um acorde do sistema Caged dentro dele. Por que isso é legal? Porque às vezes vocês vão estar tocando uma música, pessoal, e deixa eu mostrar um exemplo aqui, ó, na minha mão. Vocês vão estar tocando uma música, e aí vocês, espero que em algum momento vocês consigam tocar livremente, né, os acordes, a harmonia de uma música. E vocês vão estar aqui tocando, por exemplo, esse acorde que eu estou tocando é esse acorde que está na tela aí. E aí a ideia é que vocês consigam ver esse acorde e sacar, pô, atrás dele, embaixo dele, tem todo aquele desenho que eu já aprendi do primeiro shape. Isso vai permitir que vocês toquem o acorde e vocês consigam tocar uma escala embaixo para ficar variando entre acorde e escala. Aqui, o que eu tô brincando? Eu tô brincando com a escalinha que eu repeti várias vezes hoje na aula. É aquele desenho clássico, esse aqui, ó. A diferença é que eu me liguei que embaixo desse acorde tem esse desenho. Então, na hora de eu brincar, de eu criar uma improvisação, eu consigo ver o acorde, é um acorde usado o tempo inteiro, esse acorde é clássico, você usa muitas vezes, e embaixo dele tem um desenho ali para você poder se guiar. Então, enfim... Isso facilita muito na hora de vocês improvisarem, criarem um solo, certo? Compreenderem melhor o que vocês estão fazendo e por aí vai. Beleza? Todos entendidos? Está fazendo sentido para todo mundo aí? Tem alguém boiando? Pode falar aí, ó. Quem fala que está boiando ganha um sonho de valsa, hein? De forma genuína, claro. Sentido faz, né? O duro é a agilidade nas mãos, né? Para fazer isso aí. Então.
ossadas, isso aí é o que mais pega. Mas aí é o tipo de coisa que é problema de vocês, né? Com todo respeito, tô querendo dizer nisso no sentido de, aí é o momento em que vocês sentam e estudam, né? É porque no campo teórico, é claro, tem as complicações, tudo, pô, nem tudo é tão óbvio, tem assuntos que você precisa ver sobre umas 3, 5, 7 vezes. A ideia é que, escala maior, vocês vejam de forma homeopática, sabe? Doses capsulares desse assunto. E o que eu estou fazendo em pegar um mês temático para falar só sobre assunto é ficar forçando na cabeça de vocês isso. Vai haver alguma aula, algum momento, eu vou falar alguma bobagem aqui, vou fazer alguma analogia aqui, tentando chegar no coração de vocês sobre café, sobre bolo, sobre, sei lá, alguma coisa que vocês... agora entendi. E a ideia é isso, porque não achem que é um assunto tão óbvio para todo mundo. Vocês vão estar lendo sobre o assunto e às vezes não vai estar entrando de primeira. Porque música é muito sobre você ler a teoria, mas também fazer sentido na prática. Isso você vê, sabe? É tipo na escola, quando tá a professora te ensinando Bhaskara, e você tá ali, para que eu vou usar Bhaskara? Entendeu? Tipo, para quê? Para quê? Bhaskara serve para quê? Quando eu vou no mercado, eu pergunto, a moça do caixa pergunta para mim se eu tenho R$ 5, ela me devolve 13 e aí eu fico com 5 e aí no final eu não sei, a Bhaskara me ajuda com isso, eu não sei, entendeu? É muito essa questão. Se você não sabe para que você vai usar, aí você perde o propósito. Por isso que essa é uma aula teórica, mas, gente, eu já vou jogar vocês para tentar usar no dia a dia, para vocês verem como é que é. Não é só uma questão teórica, assim, no campo prático isso aqui é essencial, tá bom? Mas sim, envolve o tempo de sentar a bundinha na cadeira e estudar. E aí é o problema de todo mundo, né? Que é você olhar, BBB tá passando, será que eu vou dar uma... Deixa eu ver, né, o que tá acontecendo, nossa... O Jornal Nacional tá passando, que legal essa sériezinha aqui, olha essa sériezinha que me indicaram aqui, pô, se eu começar agora, eu termino às 11h30, eu vou dormir. É isso, gente, tá? Já falei muito. Próximo tópico aí, tá? Já falamos sobre a parte prática, a parte da percepção. O que é esse campo da percepção que eu vou falar? Então, eu já vou mudar o assunto, não vamos mais falar de teoria, análise, desenho, isso aqui superado, todo mundo aqui já tem que estar ok com essa ideia e aí a gente vai começar a trabalhar ao longo desse mês inteiro sobre isso, tá? A questão da percepção. Vou trocar uma ideia com vocês aqui. Tem muita gente que chega até mim para ter aula e fala que quer entender melhor música. Eu quero melhorar minha percepção. Tem gente que eu vejo músicos na igreja que tocam de ouvido, né? Essa expressão é muito engraçada, que eu sempre imagino alguém batendo a orelha na guitarra, assim, toca de ouvido. Mas a pessoa pega a sequência de acordes facilmente, a pessoa é muito boa, tal. Onde é que entra isso? Sabe quando vocês vão conversar com alguém, aquela pessoa que tem referência de tudo, leu bons livros, sabe? É engajada politicamente, tem boas referências, e uma pessoa que pô, bem estudada e sabe a importância de ter esse termo que eu vou repetir várias vezes, boas referências. E aí você vai conversar com essa pessoa e você fica, caraca, que pessoa inteligente, né? Na música, nós temos que ter essa mesma ideia. A gente precisa se nutrir de boas referências. Se você quer tocar jazz, você precisa ouvir jazz. Se você quer tocar rock, você precisa ouvir rock. Não dá para você aprender a tocar rock ouvindo pagode. Não dá. Não dá. Não dá. Sabe? Isso significa que quando a gente vai se alimentar dessas referências, a gente precisa estar de olho. E a percepção é o primeiro passo para a gente conseguir entender, pegar a ideia que está na nossa cabeça e tentar projetar para a nossa mão. A gente não toca aquilo que a gente não ouve. E é esquisito falar isso, porque parece que a gente ouve tudo, né? Tipo, pô, se eu não sou surdo, eu tô ouvindo. Mas não é o ouvir no sentido do som tá entrando na sua orelha. É você entender aquilo, sabe? É vocês ouvirem uma música e vocês perceberem as coisas. Pô, olha essa linha do baixo, como o baixista tá tocando de tal jeito.
né? Vocês conseguirem olhar, colocar uma lupa nos elementos daquela música e entenderem, pô, agora sim eu estou começando a entender melhor o que está rolando. Então, escala maior natural é uma linda referência. Uma linda referência, tá? E a gente vai falar sobre isso no quesito percepção. Aqui eu deixei para vocês na aula de hoje para falar sobre percepção, introdução à percepção usando a escala maior, e aqui está, conceito de estudo da percepção por músicas, que é eu passar uma lista de referências, e aí vocês escutam, e toda vez que eu mencionar essa referência, vocês vão conseguir associar a um intervalo, tá? Por exemplo, deixa eu tirar aqui o supressor de vídeo para mostrar para vocês. Se vocês tocarem Brilha, Brilha, Estrelinha, por exemplo. Essa melodia tem vários intervalos musicais. Por exemplo, que intervalo é esse? É uma quinta justa, certo? É o nome dado. Acreditem em mim. Eu não vou explicar o porquê que é, só acreditem em mim, tá? Que é uma quinta justa. A ideia é que eu consiga tocar isso e eu ir tocando várias vezes a ponto de você perceber que esse é um intervalo de quinta. Tem esse tamanho. Vamos pensar como se cada grau fosse 1 centímetro. O intervalo de quinta é 5 centímetros. Finge que isso é 5 centímetros, tá, gente? Me ajudem aí. Tem 5 centímetros. O intervalo de sétima tem 7 centímetros. Então é questão de tamanho mesmo, tá? É uma questão do tamanho do que vocês estão ouvindo, a distância das coisas. Se vocês pegam um carro e viajam 1 quilômetro e viajam 100, vocês têm a percepção de tempo e espaço, não tem? Pô, fiquei 15 horas no carro, fiquei 2 minutos no carro. Vocês têm essa referência da distância. Na música a gente tem essas distâncias também, que são os intervalos, que é você saber a distância entre a nota A e a nota B e saber se é uma distância longa, curta, se aumentou um pouco, diminuiu um pouco. Essa noção de percepção é o que a gente vai começar a trabalhar. Então, por exemplo, isso daqui, eu vou tocar a Brilha, Brilha, Estrelinha e eu vou pedir para todo mundo dar um like se eu tocar certo ela. Beleza? Então, por exemplo, toquei certo? Eu acertei? Todo mundo entendeu? Beleza. Se eu fizer... Eu toquei certo? Ou eu toquei errado? Tem a mãozinha para baixo? Tem, tá, tem. Essa eu não sabia que tinha. Certo? Certo ou errado? Tá. Ó, que beleza, hein? Beleza. Não tô errando nenhuma. Vocês estão falando isso pra mim, que eu tô errando nenhuma. Entendi. O que tá acontecendo no ouvido de vocês? Eu já influenciei vocês, coloquei uma referência no ouvido de vocês. E toda vez que eu fujo disso, vocês percebem que vocês já absorveram isso. Vocês já pegaram esse intervalo e a partir de agora
qualquer coisa que eu faça diferente disso, quando vocês prestam atenção, vocês se ligam. Se eu faço um... Ou se eu faço um... Que porra é essa? Não é a quinta justa. Ah, mas Pedro, eu não sei o que é que eu estou tocando. Não precisa saber de forma absoluta o que eu estou tocando. O mais importante é de início vocês perceberem as diferenças, tá? O estudo de percepção começa com vocês percebendo essas nuances, depois nomeando-as. Então, de início, podem ficar sossegados. Então, nessa aula aqui, eu usei Brilha, Brilha, Estrelinha, que é um exemplo de uma música que vocês aprendem o que é uma quinta justa. E para cada intervalo que tem, vocês conseguem saber uma música. Então, por exemplo, uma segunda maior, a gente pode usar Parabéns para Você, pode usar Hino à Alegria, quarta justa tem o Hino do Brasil, terça maior, Eu Sei Que Eu Vou Te Amar. Tem várias musiquinhas clássicas que todo mundo já ouviu alguma vez, que se eu falar para vocês, ó, esse intervalo aqui, ó, ouviram, esse intervalo aqui é de quarta justa, tá bom? E a partir de agora, sempre quando vocês forem tentar escutar, vocês vão ter uma referência para se guiar. Fechou? Fez sentido para todo mundo? Todo mundo pegou isso? Como é que isso ajudou o ouvido de vocês? Fez sentido para geral? Show de bola. Meus amigos, é isso. Certo? Primeira aula feita, dada. Falamos sobre teoria, sistema intervalar, falamos sobre como funciona, quais são os principais conceitos, intervalo de forma sequencial, intervalo de referência com a tônica, falei o que é uma escala de Dó maior natural, ensinei vocês a lerem um desenho, um shape no braço, tá? Mas vamos falar mais sobre, fiquem tranquilos, estudem durante a semana, porque o exercício que eu vou passar para vocês é tocar o primeiro shape da escala de Dó maior natural, de forma ascendente e descendente. Igual eu fiz. Esse exercíciozinho que eu acabei de fazer é o que eu recomendo que vocês façam essa semana. Esse desenho eu vou mandar para vocês no grupo, lá no grupo do WhatsApp, assim como as referências de quais vão ser os tópicos passados nas próximas aulas, inclusive a aula da semana que vem. Vocês vão estar sabendo de tudo isso. Para quem não é instrumentista, para quem é cantor, por exemplo, viu, Vanessa e Pia? Aconselho vocês a cantarem, ok? A escala. E aí vocês, como é que eu faço para cantar uma escala? Pô, vocês podem pegar... eu vou mandar um áudio para vocês da escala, tá bom? Eu passando por várias notinhas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, eu vou passar uma melodiazinha, um áudio com essas escalas, vocês podem cantar. Tá bom? Inclusive, normalmente cantores têm esse privilégio de conseguirem cantar uma escala ao invés de tocar, porque quem toca, um instrumentista, tem um recurso visual muito bom, porque, pô, tá vendo a casa 1, casa 4, casa 5, é muito visual, mas ao mesmo tempo isso te afasta um pouco da música de uma forma mais íntima, sabe? Uma forma intuitiva, e normalmente cantor tem esse benefício. Então, para vocês duas, inclusive, para outros também que eu sei que estão aqui, que cantam, por exemplo, o Alberto canta também, para todos vocês, aconselho, o Ricardo, aconselho vocês pegarem esse exercício que eu estou passando, focado em instrumento, e cantem também. Até para quem é só guitarrista, viu? A Marina, por exemplo, vai tocar, Marina, toca e cantarola por cima. Ah, mas minha voz é muito não sei o que. Não é The Voice aqui, não vou bater aqui um botão vermelho, girar a cadeira e você vai ter que cantar em rede nacional. É para cantar, para melhorar a percepção. Não precisem, não é só para você, tá, Marina, que eu tô falando, para todo mundo aqui, não precisa se preocupar. O importante é vocês irem tentando cantarolar e trazendo isso mais para próximo de vocês, porque o instrumento é maravilhoso, é onde vocês vão performar boa parte da música de vocês, mas também quando a gente canta, a gente fica no ouvido, sabe? Bem legal. Certo, gente? Alguma dúvida, pedidos, reclamações, questionamentos? Se alguém quer falar alguma coisa? Certo. Beleza. Na próxima aula, a menos que tenha alguma alteração, alguém indique alguma coisa nova, enfim, alguém peça alguma coisa,
Vamos falar sobre a leitura, vamos fazer revisão de tudo isso que a gente viu hoje, tá? Eu vou deixar um espaço dedicado para as revisões. Vamos continuar com essa divisão de revisão, prática, percepção e explicando um exercício para a próxima semana. Tá certo? Não saiam ainda, vou finalizar aqui a gravação, mas fechamos a primeira aula sobre escala maior natural.